Olá, meu nome é Arthur Gouveia, sou do grupo de Fenomenologia, né? E vou falar um pouquinho sobre a entrada da fenomenologia na geografia como ciência, né? Tudo isso começa com a reação ao positivismo. O positivismo era a ideologia principal naquele momento, ali durante o século de 17 a 19, né? Que trazia a questão da racionalidade para a ciência. A nossa ciência, a geografia, ela enfrentava, digamos assim, não só ela, mas, como estamos falando dela, uma questão chamada do empirismo, né? Tudo naquele momento deveria ser comprovado, calculado, medido, né? Porque se não fosse assim, não poderia ser encarado como um fator relevante, digamos assim, né? Foi com Merleau-Ponty, vamos chamar apenas de Ponty, que essa ideia começou a mudar, né? A fenomenologia, ela critica a racionalidade, repare só, apresentando outras formas de conhecimento. A racionalidade era muito importante naquele momento, ainda hoje é. Mas naquele momento chegava a ser. Passava dos limites, né? Porque outras formas de conhecimento eram renegadas apenas por não ter uma datação, digamos assim, né? Uma comprovação física, muitas vezes, do que estava sendo apresentado. E a fenomenologia veio com o intuito de mudar isso, né? Em sua obra Fenomenologia da Percepção, de Ponty também, ele traz uma ideia de que é do registrado não construído, que vamos falar ainda lá para frente, né? Então a ideia do empirismo ela começa a ser muito criticada nesse momento e não aceita, justamente porque ainda não existia uma formatação do que deveria ser feito, né? Então, quais seriam essas novas formas de conhecimento agora apresentadas, né? Como elas seriam encaradas na nossa ciência? A percepção, a subjetividade e a vivência são as novas formas de conhecimento propostas não só por Ponty, mas também por Franz Brentano e Edward Heath, né? Heath, acho que é assim que pronuncia. Essa nova forma de entendimento ela vai ser muito bem encarada agora no futuro, porque antigamente não, né? A questão de você perceber um espaço geográfico e não necessariamente perceber no sentido de sentir ele e não necessariamente você só analisar uma questão de idade, uma questão de tamanho, uma questão de fator físico, científico, vai mudar totalmente a nossa geografia. Hoje a geografia cultural ela existe graças à fenomenologia, né? A subjetividade, o que seria essa subjetividade? Nosso colega Túlio ou já explicou ou vai explicar sobre como a racionalidade ela vai deixando de ser um fator tão importante na geografia, né? O ser humano ele produz espaço não só de uma maneira física, como por exemplo essa parede que está atrás de mim, ou uma rodovia, ou prédios, ou seja lá o que for. O ser humano ele produz espaços que são muito além de físico. Um exemplo disso é uma igreja, por exemplo, né? As paredes de uma igreja ou uma praça, que é uma praça católica, por exemplo, ela vai ter um sentido que vai muito além da construção que ela tem ali, né? Isso vem até desde a Bíblia, por exemplo. Lugares como jardins, montes, né? São coisas que já estavam ali, mas que recebem um valor, uma importância com o passar do tempo, que é muito diferente, que precisa ser sentida, né? E não registrada ou vista. Então essa ideia de subjetividade ela vai começar a ser, ai que susto, vai começar a ser encarada agora e de maneira muito importante para a nossa ciência, a geografia. A vivência que aquele lugar traz para você no caso, para a sociedade, né, também vai ser extremamente importante. Por quê? Porque uma pessoa que está de fora, ela observa de um modo. Quem vive naquele meio, quem vive dentro daquele espaço geográfico, sente de uma maneira diferente. Então a ideia de sentimento vai estar muito presente na fenomenologia, né? Vai estar muito presente na nossa ciência a partir de então. A crítica à realidade social, né, que faz uma generalização do mundo. O que é esse ponto muito importante que eu estou ressaltando agora? A generalização acontecia e ainda acontece muito, justamente porque não era dado a atenção que deveria ser dada à sociedade de uma maneira
da maneira complexa que ela é, né? O que antes era encarado de uma maneira muito mais física, agora deve ser encarado de uma maneira muito mais sentida, de uma maneira muito mais, como é que eu posso falar? Que vai além de qualquer construção física, né? Essa é a ideia base de Merleau-Ponty em sua obra A Fenomenologia da Percepção. Uma frase curta que ele traz, mas é muito importante, é assim: é registrado e não construído. Por que ele disse isso? Porque existe o fator memória. E o fator memória, parece até que eu estou falando de psicologia, mas porque está muito presente na psicologia, né, essa ideia de Merleau-Ponty, e principalmente de Franz Brentano, que ele traz que as memórias que a pessoa constrói durante seu período de vida e que a sociedade em que ela convive vão admitir para um determinado lugar, seja, por exemplo, como eu citei, uma igreja, uma praça, apenas uma simples parede, como o Muro das Lamentações em Jerusalém, né? Ou qualquer coisa do tipo, essa questão de sentimentalismo vai ser registrado pela sua memória. E é por isso que aquele lugar vai ser um lugar importante para você. Ele não precisa ser construído de maneira física e palpável, mas sim em uma questão sentimental, né? E que traga para você lembranças, que traga para você recordações daquilo que já existe, porque é uma questão social. O fator sociedade estava sendo muito excluído no positivismo, na entrada do positivismo na nossa ciência geográfica. A fenomenologia, apesar dela já existir lá no período da escolástica, por exemplo, ela esteve assim inapta, né? E ela voltou como ciência. Então é por isso que você buscar esse sentido histórico também, né, ela é muito importante. Franz Brentano trouxe o sentido de consciência em todo o objeto. Quem foi Franz Brentano? Foi um filósofo alemão e ele trouxe essa ideia de consciência em torno do objeto. Por quê? Porque aquilo que você constrói para, seja, vou dar um exemplo bom. Por exemplo, a universidade. Uma aluna, ela uma vez, não vou citar quem é, evidentemente, ela citou uma vez que não conseguiria viver sem a universidade, sem a UFES. Né? Então ela admitiu um sentido ao que para outras pessoas é simplesmente uma escola, digamos assim, gigante, um lugar, uma parede levantada, mas para ela tem um sentido até mesmo espiritual. Essa ideia foi Franz Brentano que trouxe na sua obra, né? E ajuda a gente a entender um pouco a fenomenologia. O sentido que é dado para um lugar vai muito da sua consciência, do que você adquiriu durante sua vida e do que aquilo passa para você, né? Então, o objeto ou fenômeno, essa ideia ela é muito mais presente na psicologia do que na geografia, mas na geografia cultural ela é extremamente atuante, né? É uma teoria de Franz Brentano e é muito importante a gente entender ela, né? Eu acho que é basicamente isso. É basicamente isso, não tem muito mais o que dizer. As fontes dessa pesquisa foi a do Instituto de Geografia da UFU, da Universidade do Pará e da Universidade Federal de Minas Gerais também, né? Muito obrigado e eu espero que você tenha entendido um pouco da entrada da fenomenologia e do sentido que ela traz à geografia cultural, à geografia fenomenológica, a contribuição de Merleau-Ponty para a nossa ciência, né? E como é importante você estudar a sociedade a fundo, não de uma maneira distante do que ela representa, do que ela sente, né? De como a religião é atuante também na geografia, apenas não por a levantação das paredes de um templo, mas sim o sentido que ele traz, né? Então, é basicamente isso e muito obrigado.